Retornando o Frente a Frente de hoje com o agente federal Cláudio Prates, motosclarense, e especialista em drogas. Ô Cláudio, nós estávamos então comentando que o consumo da droga geralmente começa com o consumo do álcool. Com certeza. Mas a sociedade não consegue entender que o álcool seja droga. Bebedor de cerveja, por exemplo, não imagina nunca que ele esteja consumindo droga. Exatamente isso. Como é que a gente faz para poder conscientizar a sociedade de que o consumo de droga lá mais adiante começa com o consumo de álcool? Então, exatamente. Os chineses têm um ditado muito interessante que eles dizem o seguinte: a diferença entre o que é remédio e o que é veneno está apenas na dose, né? O álcool diz muito bem a respeito a isso, porque o álcool já é comprovado que de uma determinada substância, como é o caso do vinho, por exemplo, tomado de uma forma comedida, ele pode fazer até bem para a saúde. O que acontece é que o desequilíbrio do uso dessa substância é que provoca os efeitos que a gente percebe na sociedade. E como você bem disse, o que acontece é que as pessoas associam o álcool sempre à alegria, à farra. Então você vê alguém de porre, ninguém percebe que aquilo é algo grotesco, é aquilo que de repente já começa a identificar alguém que está com problema de alcoolismo. Quando você vê alguém já com dependência da substância química, já há um olhar já de compaixão ou de doença, então não há essa percepção. Então as pessoas até assustam quando eu numa palestra informo álcool e outras drogas, deixando bem claro que o álcool é sim uma droga, e sobretudo pelo fato de ser uma droga classificada como depressora do sistema nervoso central, uma droga que ela tem provocado um estrago tão grande quanto provoca o crack. Em termos de percentuais, o percentual de pessoas dependentes do álcool, que é uma droga, é muito maior. É 13% da população brasileira, aproximadamente, enquanto o crack ainda está ao nível de 1%, embora o estrago dele socialmente, né, e fisicamente o indivíduo, a sociedade é maior. Esse consumo de crack aumentou tanto por quê? Porque é mais barato que a cocaína, né? Ele é mais barato em tese, né, aparentemente. A pedra ela é um subproduto da cocaína. Até os anos 80 não existia o crack, só existia a cocaína, uma droga de elite, consumida pelo fato da grama ser muito cara. Isso barateou muito o custo nos últimos anos. E aí teve-se, quando criou-se o crack, eles começaram a utilizar o subproduto, o resto, a borra do cloridato cocaína, e adicionando aí várias impurezas, como cal de vidro, pó de vidro, calvície, cimento branco, solução de bateria, que é muito comum você encontrar, produtos que são impuros e que provocam um dano físico, mental, astronômico no indivíduo, né? O crack, a gravidade dele é que em aproximadamente 8 segundos ele chega ao cérebro, fumado, né, na pedra, e a fumaça chega em 8 segundos ao cérebro, em cerca de 8 a 10 minutos no máximo passou efeito. E provoca aquele efeito de querer novamente, Então a droga, que aparentemente parece barata, ela se torna cara na medida que o indivíduo não consegue ficar na pedra. Ele vai em várias. O uso é mais constante. Constante. E aí, diferentemente de outras drogas mais puras, em que o indivíduo consegue ter até uma sobrevida maior, o crack, coisa de 1, 2 anos, o indivíduo já está totalmente debilitado e muitos deles vão a óbito, né? Sobretudo agora você tem uma forma piorada do crack, que é o oxy, né? Muitas pessoas têm dúvida se o oxy é uma droga nova. Já é comprovado pela perícia da Polícia Federal que o oxy não é uma droga nova, é o crack piorado ainda. Quando pensaram que podia piorar a cocaína e fizeram o crack, descobriram que podia piorar o crack e fizeram o oxy. É uma droga que mata há mais tempo. Ô Cláudio, você que é especialista no assunto, tem muitas pessoas que acham que se descriminalizar a maconha, diminui o uso. Inclusive o nosso ex-presidente Fernando Henrique é a favor de descriminalização. O que você acha? Você acha que essa teoria é correta? Absolutamente, sabe? Eu sou totalmente contra essa teoria, porque é o seguinte, o que você percebe é que você tem hoje, vamos pegar o exemplo do álcool, é uma droga lícita e liberada, né, que tem propagada na mídia, e o consumo dela é 13%. E você tem o crack, cocaína e outras drogas, e a maconha, que é 1,9%, 2% o consumo de drogas ilícitas. Então você raciocina comigo, se você libera o uso da maconha, aqueles que têm o freio
o freio social e o freio legal, né? Porque o artigo 28 da Lei 11.343 define como crime ainda, embora não tenha mais a pena. A única coisa que a lei mudou, ela retirou o cárcere do usuário, mas a pena continua. Medidas socioeducativas, prestação de serviço, comunidade. Agora, você tira esse freio social, que para muitos é um freio, aqueles que têm curiosidade, porque não tenha dúvida, já é comprovada, a curiosidade que leva o indivíduo a interagir com a droga, vai fazer aqueles que têm curiosidade, mas agora já não tem mais o freio social e o freio legal, a querer experimentar. Então, não tenho dúvida que o aumento do consumo... Mas fumar maconha leva às outras drogas? Olha... Necessariamente? O que acontece é o seguinte, a maconha, há um tabu sobre a maconha, muitas pessoas querem comparar, me fazem umas perguntas meio assim, sem sentido. Cláudio, o que faz mais mal? Tem gente que fala que maconha faz menos mal do que cigarro. Essa pergunta é recorrente, toda palestra. Eu costumo dizer o seguinte, é como aquelas brincadeiras de criança que pergunta assim, você prefere morrer queimado ou afogado, sabe? Porque as duas são substâncias que levam o indivíduo a deteriorar seu organismo e até, em último caso, a morte. O que é importante saber, e pouca gente sabe disso, que houve uma mudança genética na maconha ao longo da história. A maconha que talvez esse defensor, Fernando Henrique Cardoso, Gabeira e outros defendem, dos anos 70, não existe mais. Era uma droga que o THC é o princípio ativo que faz viciar, é o tetraidrocannabinol. Maconha é uma droga perturbadora, é uma droga alucinógena. Então, o THC da maconha era de 3% nos anos 70. Hoje, a droga mais vagabunda, desculpa o termo, que a gente pode ter, que é a brasileira, sabe? Que o Brasil não é produtor da maconha. A maconha, 90% do consumo vem do Paraguai. Então, a maconha produzida no Brasil, que é de péssima qualidade, né? Porque se podemos falar de qualidade de droga, mas ela, o THC mínimo dela é 12, 13%. E hoje já tem uma maconha, porque essa maconha, inclusive nós temos nas amostras, elas são maconhas misturadas, adicionadas sobretudo, sabe o quê? Esterco de boi. Então, o indivíduo fuma juntamente... Quem fuma maconha está fumando esterco de boi. Esterco de boi, a metade dela. E hoje já tem uma maconha feita já com transformação em laboratório, semelhante àquelas alfaces hidropônicas, com pouca água, uma maconha super pura chamada de skunk. É uma maconha que tem o THC de 30%. Então a maconha hoje, ao contrário do que muitos pensam, é altamente viciante, além de ser esterilizante, porque nos canabinóides da maconha, eles grudam nos neurônios, por isso provocam um efeito motivacional. O indivíduo que usa maconha, ele não consegue pensar, raciocinar, estudar. Então é um ledo engano, é uma desinformação, principalmente dessas pessoas que defendem. Talvez se o Fernando Henrique Cardoso e outros defensores que defendem a maconha fizessem um estudo mais profundo sobre a mudança e a maconha atual, eles iam talvez rever o seu pensamento. Acho que eles pensam assim, porque em alguns países a maconha é liberada, né? Países de primeiro mundo. Também outra desinformação, não é liberada. O que há um controle, porque, por exemplo, todos dão exemplo da Suíça e da Holanda. São países. Esses países, na verdade, o que eles fizeram? Eles são países que, como forma de redução de danos, são países pequenos, que têm uma renda per capita, um desenvolvimento econômico e que, portanto, eles começaram a trabalhar, sobretudo na prevenção. Então, eles têm alguns sabes, cafés, alguns lugares específicos para a venda da droga. Mas mesmo esses países, Jorge, se você fizer uma pesquisa, muitos deles estão revendo. Por quê? Porque eles liberam, talvez, a maconha, mas o indivíduo, quando ele interage e cai na droga mais pesada, ele vai continuar alimentando o tráfico, querendo experimentar a cocaína, que não é liberada, a heroína, que é outra droga nefasta, e assim eles percebem que é algo meio sem saída. Mas um ponto-chave, todos esses países, eles investem de uma forma maciça em prevenção, o que infelizmente não acontece no Brasil. Nós vamos para mais um intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos mostrar ao vivo esse tipo de droga, porque o Cláudio ele carrega um kit onde ele, nas palestras que ele faz, para mostrar para quem está vendo a palestra quais são os tipos de drogas, nós vamos mostrar aqui agora no próximo bloco. Espera um instantinho.